Olá, isso é Nicolas, apresentador no canal Mecânica Esportiva, não sei se vocês conhecem hoje. Pensei comigo mesmo, vou fazer um formato diferente, entrar em um carro, descobri-lo com vocês. E isso é o novo Dacia Bigster em versão híbrida, 155 cavalos. O que há de novo nisso? Novo motor? É o 1,6 E-Tech que foi retrabalhado. Agora ele faz 1,8 litro, antes fazia 140 ou 145 cavalos, agora faz 155 cavalos. O Big Star, o que é isso? É basicamente o Duster. Mas que eles alongaram, elevaram, aumentaram o espaço, mais confortos, eles colocaram vidros um pouco mais espessos. Os carros que passam são mais silenciosos, confortáveis e melhores, mesmo sem sonorização. Enfim, o objetivo vai ser testá-lo hoje. Su assento. O assento nesta versão do dia é ajustável eletricamente. Por outro lado, o avanço, ainda é preciso trabalhar as coxas, o volante, profundidade, altura. Eu gosto de colocar bem alto e puxar bem para mim. A posição lá e lá, eu estou bem desde então. A cabeça é bastante dura. Sim, você viu isso? É bonito, é grande, é luminoso ao sol, bem ali e um pouco tingido, e isso faz bem. Francamente, é muito agradável, é luminoso porque temos um interior que é bastante escuro, mas é agradável. Eu tenho um espelho retrovisor aqui padrão, um volante que é bastante suave, isso é agradável. Ele é um pouco quadrado, não é totalmente redondo. Temos assistentes de condução ao lado, temos a caixa aqui automática, já que é uma versão híbrida. Para começar, aqui eu aperto este botão, normalmente ele já começou e eu mudo para dirigir. Tenho duas opções, o Drive ou o modo Brake, B. O B proporciona uma recuperação, uma espécie de pedal único, mas que não leva à parada total, pois não é um carro totalmente elétrico. Seria bom se isso estivesse disponível em carros híbridos, poderia ser interessante. Então, Drive, vamos começar assim? E vamos lá, e eu não vou me estender como se fosse um híbrido. Começa em elétrico e isso é o lado agora, girar para a esquerda. Você vai se acalmar. A navegação também inclui a versão diurna, sempre disponível nos modos essencial e expressão durante o dia. Extremo, extremo, sempre haverá pequenos toques de cobre, etc. O que diferencia a versão extrema e a diurna das outras versões diurnas extremas é que essas duas são mais sofisticadas. Algumas coisas vibram e são muito confortáveis. Já desde o início, a direção é bastante suave, você pode ouvir daí. Então, a primeira impressão que tenho é que parece que estou dirigindo um grande carro americano. Tenho um capô enorme, bem plano. Eu realmente vejo o abaulamento nos lados. Toca um pequeno Big Star lá também. E no retrovisor, eu também vejo um Big Star no vidro traseiro. Então, o que é feito, você sabe, como as pequenas coisas pretas ali que fazem o contorno das janelas. No encosto, eu segurei bem. O volante é bastante grande. Temos uma direção muito leve. Por outro lado, na desmultiplicação, sentimos que é necessário girar muito o volante para fazer curvas. Por outro lado, é uma direção muito fácil. Mesmo se você for velho, cheio de artrite, você não precisa necessariamente, realmente. O truque da ponta do dedo funciona? Sim, ela até funciona com o dedinho, é bem fácil. Eu tenho um pequeno suporte de telefone com duas portas USB. Isso, é agradável, podemos abrir a parte da frente, ela se abre 57 centímetros. Eu não tenho bobagens do que eu vi no comitê de imprensa. O motor acabou de ligar, né? Então o que você precisa saber é que esses motores e tecnologia são totalmente diferentes do que estamos acostumados. É um motor que funcionará no regime desejado para recarregar a bateria o mais rápido possível. Então, às vezes, vamos ver fases em que ele vai fazer muito barulho. Por exemplo, agora, na verdade, ele está bastante alto em regime. Agora, ele acabou de mudar uma marcha, mas ele pensa que o objetivo é recarregar a bateria o mais rápido possível para então poder voltar ao modo elétrico. Por exemplo, ao chegar em uma pequena cidade, imediatamente volto ao modo elétrico. E então este carro ele vai ver. O objetivo é fazer o máximo possível de eletricidade. Aliás, o que vou fazer é imediatamente zerar meus consumos. Aqui que eu tinha feito 1,4 km. E o que eu gosto mesmo é de ter o meu consumo real. Se ele tivesse começado um pouco antes, poderia distorcer bastante os resultados. Agora está bom. Zerei tudo e
Jornada com o tuk-tuk é porque estou a 32 km por hora em vez de 30. E isso, a leitura das placas é muito chato. Mas na Dacia, Renault e Alpine, eu acho também, eles pensaram em algo, é o My Safety. Pessoalmente, vou configurar os auxílios de condução que quero e que não quero. Isso, por exemplo, eu não quero, é a coisa mais chata que existe. Eu odeio a pessoa que criou essa ideia de dizer, vamos colocar um bip para irritar as pessoas. Dá para ver que é alguém que tem um motorista, pois é uma pessoa que não dirige seu próprio carro. Ela não tem isso, né? Pois é irritante, né? Então Renault, Alpine e Dacia criaram um botão aqui, você clica 2 vezes. Depois de personalizar, posso dirigir acima do limite sem acionar o alarme. De fato, dirigir em uma zona 30 é muito restritivo. Às vezes, você está em uma zona 50 e de repente há um sinal de 30. Em algumas situações, eles até esquecem de recolocar o sinal de 30 posteriormente. No final, você ultrapassa os 30 km por hora. Agora, estou a 30, uma velocidade claramente de bicicleta, e 30 não é possível. Descobri que uma cidade limitou a velocidade no centro a 20 km por hora. É melhor andar a pé, obviamente. Mas para as pessoas que precisam atravessar a cidade, que precisam ir fazer compras, etc., é complicado. Não hesite em me dizer o que você pensa nos comentários. Mas eu acho isso louco. Por exemplo, na zona 30 não há placa indicando o fim da zona. Saímos da cidade diretamente, então ele sabe que estamos deixando a cidade. Ele vai dizer, ok, está bom, é 80 no campo. E aí ele acabou de me fazer 50 na placa da cidade e logo depois 80. Porém, ele havia retornado. Ao avistar uma placa de zona 50, ele aceleraria para deixar a cidade rapidamente. Eis a chama. Não sei se você viu, mas ainda estou no elétrico. Desde a entrada da cidade, o motor não reiniciou. E isso é muito, muito legal, porque você pode fazer uma grande parte no elétrico, especialmente você vê aqui é leve, plano, descendente. Vamos subir novamente. Estamos partindo para cerca de 2h30 para dobrar. Pronto, ainda estou no elétrico. Mas olha a bicicleta, ela anda a 40, 45, claramente. Estávamos andando a 30 na cidade, isso é absurdo. Aqui, estou a 60, é muito agradável, ainda estou com ele. O motor ainda não começou desde que voltamos. Uma pequena vila, então o lado elétrico funciona realmente bem. Uma vez que você está em movimento, não há problema. E eles anunciam na cidade até 80% do tempo em elétrico, então 80% do tempo. É por isso, é porque às vezes ele vai reiniciar, ele vai recarregar rápido, um pouco, ele vai se desligar. Na verdade, quando na cidade você não avança batido, não consome, então você verá um grande conforto. Sobre o lado elétrico da versão híbrida, mas eu não te disse, haverá outras versões também sobre as quais não falamos imediatamente. Teremos as versões 4x4 de 130 cavalos com 1.2, 650 e gás de petróleo liquefeito de 140 cavalos. O Anco G, que é um novo motor que chega na Dacia. E é o Big Star que é o primeiro do grupo a poder aproveitar com uma micro-hibridização. Com 48 votos, eu realmente quero experimentar. Acredito que será um dos motores que fará a diferença. Em 2025 haverá outra versão, Tribunal de Contas do Estado 130 de base ou a versão Tribunal de Contas do Estado 130. E 4 rodas motrizes acabamento diesel. Mesmo nas versões com 4 rodas motrizes ou não, acredito que ainda era uma DC a gasolina. Há 4 rodas motrizes. Se eu não estou enganado sobre as 2 estrelas, mas de qualquer forma, acabou o diesel, pelo menos para a França. Parece-me que o Marrocos, eles terão direito a uma versão diesel, porque eles não têm as mesmas regulamentações. E eles têm o direito de poluir. Bem, sim, enfim, você sabe, se você está um pouco mais longe da zona de emissões reduzidas, você tem o direito de poluir. É como a zona de emissões reduzidas. Você pode poluir antes das 8H e depois das 20H. Mas caso contrário, durante o dia, isso causa a morte de ursos polares, mas somente durante o dia. Talvez algo aconteça ao pôr do sol, como com os vampiros. Eu não sei. Depois nos incentivam a comprar carros elétricos. Isso é melhor, porque ontem, quando saí, eu tinha esse carro também. O tanque cheio e o carro elétrico indicavam 810 km de autonomia. Na realidade, isso não existe. Aliás, ontem eu fiz quase 300 km, ainda me restam 520 km de autonomia, e eu fiz partes de autoestrada e outras. Eu tinha feito um vídeo sobre isso com um teste detalhado deste carro, mas agora, pensei, vamos passar para outra coisa. Nem todos assistem a todos os vídeos. Talvez você tenha encontrado este por acaso ou porque gosta do Nico. Não hesite em vir se você segue o canal e se você está inscrito, isso é legal, se não está, não hesite. Clique no botão de inscrever-se, pois é muito importante para mim. E então você estará inscrito. Eu posso fazer testes para vocês. E na verdade, quanto mais inscritos tivermos, mais isso vai me permitir comer no final do mês. E quando eu como bem, posso fazer ainda mais vídeos, porque terei os meios para desenvolver ainda mais o canal.
e trazer conteúdo cada vez mais qualitativo, fazendo mais testes para desenvolver ainda mais o canal. Portanto, obrigado a todos que se inscrevem, um enorme obrigado a todos que têm a assinatura. Vocês podem se inscrever no canal. Começa a 99 centavos e isso realmente me ajuda. Fatia 150 mil pessoas que estavam inscritas aqui e faziam isso. Isso mudaria o jogo, pois quando você compra, por exemplo, um jornal impresso, faz diferença. No YouTube, que é gratuito, somos pagos apenas com os anúncios nos vídeos. Desculpe por isso, mas é a única coisa que me faz comer. E bem, eu também tenho fome no final do mês, não sei vocês, mas eu gosto de comer. Para aqueles que me seguem no Instagram, vocês podem ver certamente, aqui está a pequena digressão assim. Mas enfim, então o aparelho eu sempre em LX reiniciou um pequeno pedaço, mas claramente fazemos uma grande parte em LX e vocês acreditam nisso desde há pouco? Na verdade, como eu tenho não, ele nem mesmo reiniciou porque eu teria uma média de 0 litro ao tempo. É mágico, sinceramente. Portanto, eles melhoraram a bateria, melhoraram a eficiência, eles têm que mudar a cilindrada do motor. Isso leva para um pouco mais de torque, também permite recarregar essa bateria um pouco mais rápido. Eles retrabalharam esse pacote novamente, o que resultou em um Dacia Bigster, que é realmente gigantesco, mas consome quase nada. E isso é muito legal em pequenas sequências como essa, então é muito grande. Temos um carro que é extremamente macio na suspensão, falaremos mais sobre as acelerações. Em seguida farei um pequeno 0 a 100 e um teste de frenagem de emergência, como de costume. Mas isso é extremamente macio. Há uma rolagem incrível. Parece que estamos em um carro americano e pensamos, por que não? Eles disseram que queriam fazer algo bem grande e é isso. Não sei se isso venderia nos Estados Unidos da América, nem mesmo sei se eles têm carros de aço lá. O motor acabou de ligar. Finalmente era hora, fizemos 3,7 km sem ligar o motor. Isso é realmente muito bom, embora estivesse em uma leve descida. Isso também faz um pouco de diferença. Mas, por exemplo, os americanos gostam de ver carros enormes. Uma direção pesada e algo muito suave na direção é, na verdade, muito evidente que eles têm apenas estradas extremamente retas. É muito longo. A neutralidade do ponto médio e a leveza da direção permitem uma certa flexibilidade de movimento. Não acontece muito e é feito para ser assim. Não haverá nenhum pedaço de autoestrada neste vídeo, normalmente, porque de acordo com o loop para mim, não há nenhum. Isso será visto no outro vídeo onde eu testo o carro. Vamos lá, vou deixar o senhor passar e depois vou segui-lo. Vou acelerar um pouco, então agora vou colocar a 70. O que é ótimo agora também é que aqui vou poder me colocar a 60 km por hora. E eu tenho um regulador adaptativo, isso é a novidade do Big Star, ou seja, eu tenho meu regulador. Se diminuir a velocidade à frente, diminui. Se acelerar e eu estiver abaixo do limite que indiquei, ele vai acelerar novamente. E isso é muito bom ver em um Dacia. Eu me perguntava quando isso iria acontecer, e aí está, aconteceu no Big Star. Na minha opinião, o próximo Duster também terá isso, pois gradualmente isso se aplica aos carros de gama mais alta do grupo, que sabem como fazer. Ele disse para irmos e levarmos ele também. Depois continuamos com um preço de cerca de 33 mil e pouco. Para uma versão híbrida assim, isso é realmente bom. Se um carro grande com um motor híbrido, consumos tão baixos, é bastante interessante. E mesmo assim, veja, tinha cortado um pouco o motor térmico, ele acabou de reiniciar porque havia uma leve subida. E mesmo a 70, 80, 90, 100, 130, você sempre terá pequenas fases elétricas. Porque o objetivo dele é fazer com que você consuma o mínimo possível. Começamos com aproximadamente 169 km, talvez percamos um pouco. Porque eu zerei um pouco depois, em 2 horas e meia. Isso vai se tornar um uso diário. Aqui é uma estrada de 70 a 80. Estávamos a 70 e agora estou passando para 80. Acelera a 155 cavalos. Temos torque e, principalmente, o que é interessante neste carro é que, como temos uma parte elétrica, o torque elétrico chega instantaneamente. E mesmo se eu diminuir a velocidade, isso vai me permitir ter esse lado instantâneo, reage imediatamente. Se eu precisar ultrapassar normalmente, sem acelerar muito, será bem interessante. Então agora estou a 80 km por hora, o motor está ligado, ele está tentando recarregar minha bateria o máximo possível e um pouco de vento. Hoje não estou ouvindo muito o motor, quando ele está funcionando dá para ouvir um pouco. Ainda temos um 4 cilindros em estudo, o que considero muito melhor do que o 3 cilindros. Faz menos barulho, estala menos e tem um pouco de vento a 80.
Francamente, os ruídos do vento são ouvidos muito levemente, principalmente devido às barras de teto moduláveis. Isso, é uma grande, não é uma grande. E uma grande vantagem por parte da Dacia poder colocá-las assim, em final ou em verde. E eu estou perdendo minhas palavras hoje. Longitudinal ou transversal? Não está sendo fácil, pois estou improvisando tudo. Mas isso afeta um pouco o barulho do vento quando estamos em alta velocidade. E obviamente, já que temos apêndices assim, que se destacam da carroceria. Gostaria de ver um Big Star sem as barras de teto para avaliar se fica mais elegante ou não. Seria interessante. Dacia, se vocês também quiserem fazer, o vento forte aqui é chamado de Mistral no sul, perto de Marsella. Estamos retornando ao aeroporto de Marsella. Se houver muito vento, nesse caso 80. Normalmente não ouvimos nenhum barulho do vento, mas agora há fortes rajadas. A compra volta a 50, então obviamente isso me cortou de motor. Se estamos em 50, ainda é possível ouvir um leve ruído de máquinas elétricas que está aumentando neste momento, me reiniciando. O motor, porque sabe que agora precisa ter o torque total do motor térmico mais elétrico. Enfim, um carro híbrido básico. Então, nas curvas tem um pequeno suporte ao nível dos assentos, mas como é um Dacia, a maioria vem com assentos. Muito aberto na traseira, assista ao meu vídeo de apresentação completa. Os assentos têm muito espaço atrás. Isso é bastante louco e eu achei isso incrível. O espaço que temos para as pernas, para a cabeça, é como se estivesse realmente muito espaçoso e o mixer é ótimo para isso. O mesmo vale para o porta-malas ON, com 667 litros de um porta-malas gigantesco. Se você gosta de pedalar, basta dobrar o banco e colocar duas bicicletas sem grandes dificuldades. Existe o pacote Sleep, eu também fiz um vídeo sobre este pacote Sleep, então isso é bastante interessante, pessoas que podem dormir. E o que é ótimo é que, comparado ao Duster, como adicionamos seus 23 centímetros a mais de comprimento que um Duster. Portanto, isso permite, no pacote Sleep, eu que meço 1,80 m, dormir sem tocar o porta-malas no final e sem que minha cabeça toque os assentos. E isso, por outro lado, é realmente legal. Então, será que se você tem um Duster ou finalmente um Big Star, eu sempre tenho dificuldades? Você tem um Big Star? Você é o tipo de cliente que diz que vai dormir no carro. Então, ainda é um carro a um preço, vamos dizer, razoável. Muitas pessoas pegam empréstimos, então não sei como funciona na Dacia. Eu sei que a maioria das marcas que fazem veículos bastante caros agora, entre 60% e 85% das pessoas pegam empréstimos. Por exemplo, na BMW, acredito que seja 85% dos clientes que alugam seus carros. Opções de compra, porque eles têm ótimos valores de revenda após 3 anos. Isso permite que você dirija carros novos indefinidamente. Um modelo como esse dura 3 anos e após esse período há o redesenho, o que possibilita que você sempre tenha um carro recente. Por outro lado, você não é o real proprietário do seu carro e paga aluguéis. Mas quando você compra um carro, geralmente o preço cai e você também perde dinheiro. Na verdade, cabe a você encontrar o equilíbrio ideal. Devo alugá-la e perder dinheiro ou devo comprá-la? E talvez eu perca menos, mas nunca se sabe. Porém, em alguns casos, os valores de resgate são atraentes e as leis são mais favoráveis, principalmente para empresas. No entanto, agora estou acelerando o motor gira. Admito que ainda podemos ouvi-lo um pouco. Não vou negar que o Big Star geralmente foi divulgado como um carro com ótimo isolamento acústico. Então sim, é melhor que os outros, é melhor que um Sandero, é melhor que um Jogger. Eu esperava um pouco melhor, eu teria gostado de um pouco mais de um. A sonorização seria perfeita, mas por outro lado, quando estou em elétrico, como o... Não claramente, é top. Passei para o modo B com vocês, puxo uma vez e passo para o modo B. Isso cria uma grande regeneração. Como vocês podem ver, eu tirei os pés. Isso desacelera, desacelera, desacelera. De fato, é um freio de motor muito forte, ou como se você estivesse cagando, leve pressão no pedal do freio, mas isso desacelera, desacelera. Então isso é ótimo para uma cidade antecipar, mas por outro lado, o carro não vai parar a cerca de 10 km por hora. E sempre há o que chamamos de rampa e que o carro acelera sozinho. E olha, por exemplo, eu paro aqui, vou me colocar de lado, um carro que chega, vou deixá-lo passar, não vamos atrapalhar. Estou no freio, solto, o carro avança sozinho, retoma e para retomar com os pés nisso. 50, 61, 70, 80, 83.
Então, como você viu, isso retoma bastante bem. É bastante agradável, temos potência, temos torque. O motor sobe um pouco nos dias, mas francamente, mesmo quando sobe alto, não faz tanto barulho assim. Na verdade, tenho a impressão de que quando ele está em alta rotação, faz barulho, mas no máximo não necessariamente faz muito mais barulho. 80 pequena interseção, 70 eu solto. Então, eu admito que prefiro o modo B. Com essa frenagem forte nas estradas rurais, por exemplo, não sou muito fã, a menos que seja muito sinuoso e eu vá antecipar um pouco. O que você precisa saber é que, como é um carro híbrido, toda vez que eu freio, começamos com uma frenagem elétrica e depois passamos para uma frenagem com as pastilhas. Se você usar o modo B ou antecipar bem suas pastilhas, elas podem durar 200 mil quilômetros. Isso é a grande vantagem justamente dos carros híbridos, porque recuperamos energia e recriamos energia e consumimos menos pastilhas, reduzindo o desgaste nos freios. O motor também funciona, pois eles não operam continuamente, mas ocasionalmente de forma mais rápida. Então, estou ansioso para ver a longo prazo o que isso vai dar. Em termos de desgaste do motor, podemos ver que a Toyota faz motores híbridos confiáveis há anos. Afinal, é uma das marcas mais confiáveis do mundo. Quando me perguntam qual é o carro mais confiável, claramente, eu digo Toyota, porque qualquer um lhe dirá, um Toyota faz 400 mil quilômetros. Apenas fazendo revisões padrão, trocando o óleo, é tudo que você muda uma vez as pastilhas a cada 200 mil e pronto. Depois disso, eu realmente não tenho feedback. Eu admito que eu só experimento carros novos. Frequentemente, vocês me perguntam um pouco, Nico, o que eu devo comprar? Eu pego isso usado ou não? É confiável? Admito que desde que comecei este trabalho, eu realmente comecei em 2020 e desde 2020 eu só experimento carros novos. Não lido com carros usados, então não posso falar muito sobre a confiabilidade, mas começarei a fazer isso no canal com os assinantes. Carros usados. Se você se interessou, me envie uma mensagem no Instagram Mecânica Esportiva dizendo: "Oi Nico, tenho um carro usado, informe o modelo e detalhes sobre ele." Se você está na região de Paris e me diz: "Gostaria que fizéssemos um teste com meu carro" e que você me dissesse exatamente o ponto positivo, os pontos negativos, tudo que é bom, se você tem problemas, etc. E que façamos um verdadeiro retorno para os usuários do seu carro. Isso ajudará a todos, a comunidade e até mesmo você, um dia pode ser útil para você. Mas me tenta muito refazer carros usados desde o início. Comecei este canal testando carros de amigos, mesmo que houvesse carros bastante recentes, mas eu gostava desse lado. Veja, fazemos carros com um usuário que nos fala sobre o seu carro. Então, às vezes tem vantagens e desvantagens, porque muitas vezes é o carro do usuário. Eu gostaria de alguém realmente sincero, pois muitas vezes, quando compramos nosso carro, naturalmente dizemos que ele é bom, etc. Gostaria de alguém sincero que falasse a verdade. As reais vantagens, desvantagens, consumo e implicações. Também sobre alguém. Motoristas com experiência de 1 a 2 anos podem nos informar a autonomia de seus carros com um tanque cheio, especialmente em viagens na autoestrada durante as férias. E na minha opinião isso é bastante interessante. O que eu tento carros novos, eu os uso às vezes uma semana, isso é o máximo. De vez em quando faço 1000 quilômetros com eles, mas isso é demais. Deve ser 1 ou 2 vezes por ano, porque nem sempre é prático e leva muito tempo. Esse tipo de pequena passagem. E vamos tentar fazer com que continuemos a fazer isso. Eu retomei com o Volvo XC90 lá, mas ter outros modelos que vão chegar a outros assuntos que vão chegar no canal também. Mas isso, eu deixo você se inscrever, porque você vai ver. É possível que você goste do que vai acontecer no futuro. Fiz muitos testes e isso vai mudar, o que é legal, mas cansativo. E todos os carros novos se parecem de qualquer forma. Realmente não é ruim. E eu realmente quero mudar um pouco o conceito. Não hesite em dizer o que você pensa. O motor acabou de reiniciar, é a cidade, vamos lá. Eu reinicio, saímos lá, e então era um carro bastante grande. Nas estradas rurais é necessário ter cuidado, mas logo nos adaptamos ao menor tamanho em relação a um Duster, que tem a mesma largura, porém é mais longo e alto. Lá para olhar, vamos pegar isso com um pouco de ritmo ou plano, ou onde isso se esmaga bastante. Na parte de trás, que leva um pouco, então parece ser um pouco brincalhão, mas não é necessariamente o objetivo deste carro. Mas, quando colocamos assim, não necessariamente muito quente e trazemos um pouco, sentimos a parte de trás que eu gosto bastante. Por outro lado, admito que este lado muito mole, sentimos que o carro não incentiva a dirigir mais rápido do que sua família. Boa mãe de família, bom tio.
Gentilmente, delicadamente, chegamos e nos perguntamos como será feito o teste. Rotatória aqui e não, há muita gente se encontrando em uma pequena rotatória onde não há ninguém. Mas depois é fácil dirigir em alta velocidade, é bastante estável, os assentos, eu me sinto bem neles. Eu tenho um pequeno truque também, porque ontem eu passei quase 6 horas a bordo. Seu corredor é muito firme, com uma pequena espuma. Este aqui também é firme, porém um pouco melhor, pois colocamos mais espuma. No nível das pernas, lá está bom, tem um suporte no joelho. Então, dependendo de como, eu me posiciono inclinando um pouco o interior do pé. Então, o calcanhar para o interior, colocando os pés um pouco assim, isso permite que eu consiga me posicionar lá, perfeitamente aqui, e na verdade não é ruim. E depois, como tenho o regulador adaptativo, posso colocar lá, por exemplo, 50 na cidade. E eu posso soltar os pés e fazer o que quiser com eles, o que é ótimo. Acredito que a vantagem do regulador adaptativo é que ele pode ir até 0. Se houvesse um carro à minha frente e chegássemos a um semáforo, eu o seguiria, mas ele pararia de verdade. Não sei se testaríamos esse ponto de ter muita gente. Eles testarão esse ponto. Vamos ver como fica dinamicamente as coisas que estão se movendo lá embaixo. Então sim, isso se mantém bastante bem, você se lembra? É uma pequena tendência subvirante, mas para mim não é perigoso e a subviragem é feita. Isso avisa você rapidamente que não era lá que eu deveria ir, então vamos dar meia volta. Isso nos permite testar o raio de giro no diâmetro. Mesmo aqui, porque estamos fazendo uma volta completa, um prato para e nós passamos novamente. Eu cometi um erro, não é a saída correta. Além disso, vocês me fazem realizar testes em todos os lugares? Isso é bonito, né? Então carros assim, o que era isso? Eu não conheço, assim, é um carro muito, muito antigo e nós passamos gentilmente. Não devemos fazer muitas bobagens, pois as pessoas podem achar que somos loucos. De fato, em Dodane há muito poucos dados no sul. Eu adoro vocês. Por que Paris? Temos Dodane em todo lugar. Isso danifica os carros, é cansativo, dói as costas, bate, polui mais, porque toda vez que desaceleramos, depois aceleramos mais forte. Atrás de um Dodane, aquele que inventou o Dodane, francamente, é ridículo, temos que parar os Dodane, então certamente isso faz desacelerar, mas como é irritante, para não ser grosseiro, o conforto da suspensão, francamente, é super suave, é ajustado muito, muito suave e francamente é muito confortável. Quase poderíamos acreditar em um carro alemão ou não se empolgar também porque é ajustado de maneira realmente diferente. Quase um Citroën, somos Citroën. A comparação parece correta, especialmente quando fazemos isso e temos a impressão de que é muito suave a maneira Citroën, com esse conforto característico. Sei que há pessoas que gostam de carros mais dinâmicos, conforme o engenheiro-chefe me disse. A versão com tração nas 4 rodas será, como o Duster, mais firme, portanto terá mais dinamismo. Ansioso para testar esta versão com tração nas 4 rodas, então, por outro lado, a versão com tração nas 4 rodas, o que é uma pena, é que ela será manual. Admito que me acostumei bem com o câmbio automático, mas isso é menos divertido. Vamos lá, eu reinicio, tem que ser dinâmico, e chegamos a 80 e a 80, pronto, começamos, é isso. Mas ela dirigiu a versão com tração nas 4 rodas. O Duster, eu o testei em estradas pequenas, era perto da Suíça, então eu não me lembro exatamente como chamamos essa área montanhosa lá, mas entre a França e a Suíça. Foi ótimo, sinceramente, em termos de dinamismo na estrada, eu adorei, comportou-se muito bem, porque não temos o mesmo ajuste em trens rodantes ou na grande curva plana, e isso acelera. Este é muito agradável para um uso tranquilo. Se você quer tranquilidade, precisa de conforto. Na versão padrão, é necessário tração nas 4 rodas. Você mora na montanha, onde neva com frequência, e essa versão com tração nas 4 rodas é uma pena que não tenhamos tração nas 4 rodas com câmbio automático. Eu teria gostado, e o que você precisa saber é que as versões com tração nas 4 rodas têm uma caixa específica, com a primeira, que é muito mais curta, para justamente ir fazer off-road e poder se livrar quando nós estamos um pouco na lama, etc. E que isso facilite, que isso possa trazer mais torque diretamente para as rodas. No momento, estamos a uma média de 20 km a 4,4. Continua assim porque já faz 30 minutos que estou falando com vocês. Acho que já disse um pouco de tudo para vocês, não disse tudo, mas será que conto tudo nesse vídeo? Temos vários tipos de consoles centrais, desde os baixos até os intermediários e até mesmo com compartimento para refrigerar. Disponibilizamos um carregador por indução na versão de linha com 2 portas USB, o aparelho é revestido com plástico.
Aqui temos telas, uma aqui e uma ali. A versão diurna possui a grande tela de 10 polegadas, enquanto a outra é um pouco menor. Até aqui, basicamente, o equivalente ao que está em branco. Agora, o que mais tem? Os assentos podem variar de acordo com a versão escolhida. O que mais gostaria de saber? Mais alguma coisa? O peso é entre 1.400 e 1.500 kg para esses mixers, então ainda é realmente contido para carros grandes desse tamanho. O que há? Mais 5 lugares? Ela não existe nesse lugar, embora fosse bom se estivesse disponível, tê-la ali seria um plus. Um tipo de biton. Temos o teto solar aberto, nova cor, esse azul hoje. E você gosta desse tipo de vídeos? Gostou ou não? Não hesite em me dizer nos comentários. E eu retomo tudo no final. Depois de 2h30, porque agora são 10h15, e eu retomo por volta do 12h15. Talvez mais tarde, se eu fizer uma pausa para falar com você de novo. Este carro está bom, faz isso imediatamente para você. É imediato. Agora, eu ainda tenho aqui o que você acredita, a mágica do esquema. Atenção, vou mostrar a versão com tração nas 4 rodas, hop, 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 olhe, encontrei para você uma versão com tração nas 4 rodas. Perdido no campo com um pacote de cuecas, fiz um vídeo como se estivesse dormindo aqui, com as pequenas ovelhas ao redor, para mostrar a diferença, na verdade, entre uma versão com tração nas 4 rodas e as outras. E principalmente essa aqui é uma versão extrema. Sim, é uma versão extrema. Ela iria puxar demais, de um jeito exagerado. Eu me retiro, no entanto, totalmente manual no extremo durante o dia. Ela tem os assentos elétricos, então essa aqui é a versão com tração nas 4 rodas. O que muda é caixa de câmbio manual, e principalmente isso é no meio, né? A assistência para descida. Depois temos o modo Eco, o modo alto, que você pode deixar quase o tempo todo, o modo neve aqui, o modo um pouco de areia pedregosa. O modo Lock bloqueia parcialmente os diferenciais, principalmente o de trás, que permite ter uma melhor tração em quase todas as condições. Você já viu um 4x4, este era incrível. Com certeza vou retomar, calçar, colocá-lo na lama, etc. Vamos ver o que acontece. Também com este novo Bigster, que é um ângulo de ataque também diferente. Então a frente muda aqui, parece-me, se eu não estiver falando bobagens. Então é um pouco mais elevado. As rodas, temos aros um pouco menores, pneus. 4 estações aí nesta versão aí, como é um extremo assim, temos bronze e a traseira é assim que parece o ângulo de fuga, que é o ângulo de ataque, língua de fuga. Como mencionei, tínhamos o pacote completo, então aí tem tudo equipado no interior para transformar você. Um bom andarilho é um bom acampador. Enfim, vamos partir, fazer um passeio, certo? Isso é dinâmico. Então acelera bem, mas não é uau. Cuidado, também estamos chegando na curva, assim, viram um pouco aqui, me disseram que é muito estável em alta velocidade, né? Então realmente se apoia muito, dá para sentir que é muito mole. Se fizermos isso e dermos pequenos golpes, realmente sentimos uma grande parte da rolagem na frenagem, vai como se sentíssemos que temos um carro bastante leve, especialmente para esse tamanho. Sim, ela não te convida só a fazer qualquer coisa, mas é mais do que suficiente, claramente não precisamos de mais. Então agora estamos em uma estrada, não tem absolutamente ninguém, de 0 a 100. Vamos fazer o 100 a 0, começa muito gentilmente. 50, 58, 72, 80, 90 e 100. Isso permite chegar lá de maneira bastante fácil. E o 100 a 0, sim, é bem feito. Por outro lado, tem algo que bateu. Eu não sei o que é, não é minha ordem. Isso mergulha um pouco, é mole, mas me senti seguro. Não, está tudo bem. Bom, como é que é numa cidadezinha? Acabei de chegar em Riant, então está destruído, tem buracos por todo lado. A suspensão é enorme, aliás, muito confortável, né? Então é um carro bastante grande, mas francamente fácil. O que é bom é que tem o tipo de Dodan, etc. Mas como o carro é muito alto, 22 centímetros de altura, isso também permite passar por qualquer lugar. Ela ainda é bastante grande.
O raio de giro está bom. Gosto que, quando estamos na cidade, uma grande parte será feita em elétrico. Mesmo que agora esteja subindo um pouco, temos mais tempo para acelerar, não muito, muito forte. E bem, francamente, está bom, é bastante estreito, o que eu gosto. É isso, é quando estamos na cidade, é muito discreto e isso faz claramente a diferença. Mas por outro lado, lá com o carro dele, ele que estacionou lá. Como isso vai passar lá, isso vai passar ou não? As pessoas no campo são menos apressadas ou simplesmente não se importam que eu passe ou não, mas parece que está passando, é realmente bastante grande. O carro é totalmente novo, ele a 500 km. Vamos tentar não quebrá-lo. Havia uma calçada que tinha 30 centímetros. Isso, é muito apreciável. No momento, tenho menos de 4,6 litros de combustível. Percorri 75 quilômetros somente em estradas rurais. 70, 80. Não vou ultrapassar os 80 por causa do 0 a 100 mais cedo. 4, 6, isso ainda é muito correto. Como você viu, o tamanho do aparelho, o Matwingo consome mais, né? O que me deixa bastante louco, aliás, mas é bastante bom. O motor foi iniciado, de fato, é um pouco barulhento. Ele está bastante alto em rotação. E o que é perturbador é que, por exemplo, agora eu quase paro, na verdade a rotação permanece muito alta. Na verdade não aumenta mais, pois agora ele está regenerando e é o elétrico que sempre me leva. É importante saber que este carro sempre dá partida no modo elétrico. Lá, o 0 a 10 km por hora é sempre em elétrico, então sempre há bateria disponível. Nesta caixa de caranguejo não há embreagem, o que faz o dodo. Quem são os loucos furiosos que fazem isso? Sério, isso me deixa louco. Lá você tem um carro, você tem uma Ferrari, você não passa de fim de arrancada toda à frente, um pedaço ou qualquer coisa. Isso me deixa louco, francamente. Isso me deixa louco. Bom, continuamos assim. O sistema de posicionamento global foi desligado, porque quando você liga o sistema de posicionamento global do carro e conecta o CarPlay e quer iniciar, o Waze desliga e desativa o sistema de posicionamento global. Então eu me perdi e continuo me perdendo assim. E vou voltar para o aeroporto, porque preciso voltar para Paris. Infelizmente é uma pena. O sul é lindo, então já é quase meio-dia, 11h53. Eu percorri exatamente 103 quilômetros e tenho uma média de 4,3 no sentido, tendo feito apenas pequenas estradas rurais. O que é bom é que isso realmente nos dá um uso exato de 100 quilômetros, muitas vezes até em litros por sentido. Agora percorri os 100 quilômetros dos quais vou recuperar 51. Não sei se por aqui vai rodar a 130 ou não, mas e as direções? O aeroporto de Marselha está a 36 quilômetros daqui. Vamos ver, mas em todo caso agora vai passar para uma via mais movimentada. De qualquer forma, 43 siga. Deste tamanho é realmente muito, muito bom. Claramente, o motor E-Tech é top. Francamente, é quase o que um Renault. Simbiose faz o quê? Enquanto que o Simbiose é mesmo muito mais pequeno. Então, sim, não está mal. Não está mal. Vamos para a autoestrada aqui. Vamos, acelera, eu vejo. Vemos que há uma placa de 110. Vamos, 110, hop. E começou. Era RL 130, mas agora é RL 110. Na reaceleração está tudo correto e funciona perfeitamente. Aceleramos novamente, dobrando para voltar a 110. Então, pé embaixo, leva um pouco de tempo antes de cair. As relações, nós sentimos... Então aí, eu não sei se veremos, porque eu não sei se haverá outras faixas. 130 aqui ou não. Não acredito, porque isso vira ódio de novo. Não sei o que vem depois. Nas fases de subida, o motor permanece em altas rotações, algo importante a se considerar. Não se preocupe, a caixa não está quebrada. O barulho alto nas voltas é normal. Algo a saber é que na autoestrada, às vezes haverá momentos em que ele subirá alto nas curvas, para poder recarregar a bateria um pouco. Em algumas fases, mas principalmente quando há subidas ou falsos planos ascendentes. Posteriormente, haverá fases em que o modo elétrico durará um período muito mais curto. A 130, o consumo de eletricidade é alto, esvaziando rapidamente a pequena bateria. A 110 é bem preciso. Começa-se a ouvir levemente os ruídos do vento, primeiro nos retrovisores e depois nas barras de teto. Os ruídos de rolamento, isso aumenta um pouco. O motor, podemos ouvir,
Mas a 110 ainda é bastante correto, e especialmente a 130 km por hora podemos ouvi-lo muito mais. Mas a 110, francamente, ainda é razoável. Tenho incertezas na condução, mas pelo menos tenho meu regulador adaptativo, o que é um verdadeiro plus. A 110 km/h é agradável, mas é importante saber o que acontece quando aceleramos ao máximo entre, por exemplo, 60 ou 130, ou de 0 a 130, em torno de entre 110 e 120. Há realmente um momento em que há uma fase, onde há um pequeno buraco, e então isso retoma, a partir de 130. Mas há uma pequena fase entre 110 a 130. Se eu pisar fundo, isso leva um pouco de tempo antes de reiniciar. Eu gostaria que fosse talvez um pouco mais reativo, mas para o dia a dia é suficiente, você só precisa saber antecipar um pouco. Mas eu prefiro ter isso e um carro, por outro lado, que será super econômico, em vez de ter um carro que esteja a todo vapor. Aqui, por exemplo, eu ainda estou no elétrico. O que aqui houve um pequeno declive leve, aqui é mais ou menos plano. Ela recarregou a bateria e agora me leva de carro em trechos. Isso significa que mesmo a 110 km/h ainda podemos rodar algumas partes sem consumir e o motor acabou de reiniciar. A transição é imperceptível. Claro, bom, continuarei assim até o aeroporto e farei um novo resumo ao chegar. Acabei de chegar ao aeroporto. Média de 4 litros exatamente em 139,8 quilômetros, o que é realmente incrível para algo desse tamanho. Em híbrido simples, como se vê, percebemos que estamos sempre progredindo na hibridização. Eu acho que não há nenhum outro Bigster que consumirá tão pouco. Estou ansioso para testar as versões gás de petróleo liquefeito, as de 130 cavalos e a 4x4, para testar seu desempenho em terrenos acidentados e adversos. Além do chassi, que normalmente será um pouco mais agradável para a condução dinâmica, o que nós pensamos sobre isso? Bem, é bom, é confortável, é grande, é espaçoso, o porta-malas é gigantesco, é bom de dirigir, tem um som muito bom, a qualidade do som sonho-sono é bastante boa. Em suma, estamos bem, certo? Os assentos são adequados, temos espaço, é grande, é luminoso, em suma, é bom, certo? Pelo preço, é imbatível, certo, Dacia? Como o que eles costumam oferecer, sempre uma ótima relação custo-benefício. Tem tudo o que precisamos, assistentes de direção, ar-condicionado, música, teto panorâmico, porta-malas, espaço. Em suma, tem tudo, certo? Em suma, vale a pena. Sim, bem, se você gosta, não hesite em ir à concessionária e dizer, bem, acho que vou, é um Victor, e você verá que é bom. Pegamos um Duster ou liquidificador. Precisa de mais espaço? Tem mais dinheiro? Se sim, pegue o liquidificador. Se você tem um pouco menos de dinheiro, pegue o Star. Pronto, não tenho outros argumentos, porque basicamente é o lado financeiro. Então, realmente vale a diferença? Se você precisa de espaço, sim, é um pouco mais confortável mesmo, é um pouco melhor isolado acusticamente, pronto, se não um Duster. Isso serve muito bem também, é uma venda muito boa e mantém um bom valor. E não é um resumo o que um Dacia. Adorei o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Se gostou deste formato, comente abaixo, posso fazer outros similares. Acho legal fazer isso. Às vezes é um pequeno complemento. Se você não assistiu ao outro vídeo, seja bem-vindo. Se assistiu, é um prazer tê-lo aqui novamente. Se você não assistiu ao outro, aconselho que assista, pois tem mais informações e detalhes. Vamos, até logo, tchau.